Boa noite. Hoje a gente vai conhecer mais um sinal de pontuação. Esse sinal ele não é tão conhecido quanto os outros, porém ele é tão necessário quanto os outros. Não é muito utilizado, as pessoas até esquecem dele, mas ele faz parte dos sinais de pontuação, que é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula é um sinal gráfico utilizado na produção de textos para indicar uma pausa que seja maior que a vírgula e menor que o ponto final. É, portanto, um sinal de pontuação intermediário entre a vírgula e o ponto final, sendo geralmente empregado para separar orações dentro de um mesmo período. Ponto e vírgula pode ser usado em discursos que já contêm grande número de vírgulas. Acredito até que eu já comentei com vocês em uma outra aula sobre o ponto e vírgula, que ele é aquele intermediário entre a vírgula e o ponto final. Por quê? Porque a vírgula ela é uma pausa curta e o ponto final ele é a pausa que já pausa final. E o ponto vírgula ele fica no meio, porque ele já é uma pausa mais longa, não é tão curta quanto a vírgula e nem tão extensa quanto o ponto final, que é para finalizar. Ele fica nesse meio. E ele geralmente é utilizado para separar orações entre o mesmo período ou quando tem uma oração que a vírgula é muito utilizada. Aí a gente coloca o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado na separação de itens enumerados, sendo frequente sua utilização em leis. Exemplos: serão abrangidas pelas medidas enunciadas neste decreto as pessoas que cumpram os seguintes requisitos: ter nacionalidade brasileira, ser maior de idade, ter formação superior ou ser portador de deficiência. Bom, o ponto e vírgula ele é utilizado quando a gente fizer enumerações, sempre listas relacionadas que tipo antes venha os dois pontos dentro de uma tabela, uma coluna, a gente vai colocar o ponto e vírgula. Que aí como são? Só não no final, porque como eu já expliquei, o ponto final ele é para finalizar. Então o ponto e vírgula ele não tem esse poder. Já o ponto final, no final, na última opção, você vai lá e coloca ele, ponto final. Então lembre-se disso, sempre que a gente fizer essas numerações, utilizar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula e dois pontos. Há muita confusão entre o emprego correto do ponto e vírgula e dos dois pontos, uma vez que ambos podem ser empregados em situações semelhantes. No entanto, eles apresentam diferenças. Quando os dois pontos marcam uma pausa no discurso apresentando uma explicação, exemplificação, síntese, enumeração e os discursos diretos, o ponto e vírgula marca uma pausa maior, sendo usado para separar orações e elementos numa oração. Então, acredito que eu já até expliquei um pouco para vocês na aula dos dois pontos, que as pessoas se confundem um pouco com a diferença entre eles dois. Só que assim, não é tão difícil. É simples, porque os dois pontos é utilizado antes de uma explicação, de uma síntese, de enumerações, de discurso direto. Já o ponto e vírgula, ele é utilizado como uma pausa mais longa do que a vírgula. E utiliza em numerações também, só que é nas numerações, assim que você está colocando, você vai lá e utiliza o ponto e vírgula. Já os dois pontos, ele é antes das enumerações, para marcar que a gente vai fazer essas numerações, né? E o ponto e vírgula não. Ele faz essa separação de elementos numa oração. Separação de orações. Para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Por exemplo, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Então, aqui é a opção, como eu falei, quando pelo menos já possui um elemento separado por vírgula e a função dele é uma pausa maior, né, mais importante, como aqui 10 professores votaram a favor do acordo. Aí deu uma pausa assim, utiliza o ponto e vírgula 9, aí é uma vírgula, uma pausa mais breve, né, 9 contra. Entenderam? Dá para ficar claro, né, a diferença da pausa. Separação ou enumeração de elementos na frase. Podem ser usados para separar e enumerar os elementos de uma lista. Por exemplo, no capítulo a seguir, estudaremos os seguintes temas: Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea. Então, como eu falei, que eles podem ser utilizados para separar, enumerar elementos de uma lista. Quando a gente fizer listas, para dar essa pausa
essa separação a gente utiliza o ponto e vírgula. Omissão de verbos, quando os períodos evitam a repetição do verbo. Por exemplo, na hora do crime, Rafaela estava com os amigos, José com seus pais. Aqui é para quando for omitido o verbo. No caso, aí a gente utiliza o ponto e vírgula. Aqui seria José estava com seus pais. Mas utilizou o ponto de vírgula antes, não vai ser necessário colocar o estava. José com seus pais. Porque né, na hora do crime, Rafaela estava com os amigos. José com seus pais. Então foi uma pausa assim mais longa, utilizou o ponto e vírgula. Separação de conjunções adversativas. Utilizado para marcar pausas maiores entre orações que empregam os conectivos, conjunções. Por exemplo, amanhã vou ao trabalho, entretanto, não terminei o relatório. Então, essa daqui é para fazer uma separação entre as conjunções. A conjunção é entretanto. Então, amanhã vou ao trabalho, aí bota o ponto e vírgula, aí a conjunção, entretanto, vírgula, não terminei o relatório, que empregam para fazer essa separação entre os conectivos. Letras maiúsculas ou minúsculas depois do ponto e vírgula. Uma das grandes dúvidas que surge quando utilizamos o ponto e vírgula é a grafia correta das letras maiúsculas e minúsculas. Vale lembrar que, como o ponto e vírgula não é o ponto final da frase, as letras que surgem após o uso são letras minúsculas. Por exemplo, as matérias que temos que estudar para a prova são literatura brasileira, literatura portuguesa, sintaxe e períodos compostos, morfologia e classes morfológicas. Então, a gente surge muito essa dúvida, né? Como eu falei, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, sim, é necessário utilizar uma letra maiúscula depois de colocá-los. Porém, o ponto e vírgula é como se fosse vírgula, né? Assim, só que uma pausa maior. Então, a gente vai continuar fazendo com letra minúscula. Não é uma pausa assim como o ponto final, tá? E obrigada a todos.